Olá, sou Cláudio Schubert, professor de Filosofia e de Comunicação, e hoje eu gostaria de falar sobre algo extremamente importante na oratória, que são os olhos, ou melhor, o olhar. Muitas vezes os alunos dizem: eu não sei para onde eu olho, para quem eu olho. O olhar é fundamental em todas as etapas da nossa vida, mas principalmente quando nós nos dirigimos para algum público. Então a recomendação é a seguinte: quando você fala para um determinado público, busque olhar nos olhos das pessoas. Claro, quanto maior esse público, mais difícil vai ser o alcance visual para todos os participantes, mas pelo menos para aquelas pessoas que você alcança o teu olhar, tente olhar nos olhos das pessoas. Mas como é que nós podemos fazer? Bom, a gente pode olhar de diversas maneiras. Se você é uma pessoa que gosta de festa, que frequenta festas, ou bares, ou coisas assim, onde existem muitas pessoas, você sabe muito bem que o olhar comunica muito. As pessoas se comunicam pelo olhar. Quando eu era criança, lá no interior, o meu pai só me olhava e eu já sabia o que estava acontecendo, era hora de dar o fora. Certo? Então o olhar tem um poder muito grande e nós temos que usar o olhar como nosso aliado na oratória. Mas como a gente pode olhar? Bom, existem diversas teorias, e eu vou colocar algumas delas para vocês, que na minha avaliação não são as mais recomendáveis, mas que existem. Uma certa palestra que eu assisti, que eu participei faz alguns anos, o palestrante dizia o seguinte: olha, quando você tem um público na tua frente, você faz o seguinte, você olha por cima deles, que nem eu estou olhando agora. Estão vendo? Eu não estou olhando para vocês agora, certo? Estou olhando por cima. Né? Mas a pessoa que está lá percebe que eu não estou olhando. Agora sim, claro, eu estou olhando para a lente da filmadora, consequentemente eu estou olhando nos teus olhos. Então a gente percebe quando alguém olha nos olhos da gente e fala com a gente, ou quando alguém olha por cima e fala com a gente. Ou seja, olhe para o fundo, por cima das pessoas, lá no fundo da parede. A minha recomendação é a seguinte: olhe nos olhos, mas de maneira breve. Você não precisa fixar o olhar em alguém. Olhe brevemente, por alguma fração de segundos, está entendendo? Consequentemente, a pessoa vai se sentir olhada. Agora tem um detalhe: se você for uma pessoa extremamente tímida e não consegue olhar nos olhos das pessoas, nem que seja por uma fração de segundos, você pode usar a seguinte estratégia: olhe mais ou menos aqui na altura do terceiro olho. Isso é um mito, é uma lenda que dizia assim que no passado todas as pessoas tinham dois olhos que olham para fora e um olho que olha para dentro, que é o olho da consciência. Mas esse olho da consciência, com o passar do tempo, parou de funcionar porque o ser humano se tornou egoísta demais e ele perdeu a sua função. Mas nós continuamos dentro da tradição falando que esse aqui é o terceiro olho. Então, se você é super tímido e você não consegue nem por uma fração de segundos olhar nos olhos das pessoas, então olhe brevemente no terceiro olho, que está muito próximo dos dois olhos. A dica prática é a seguinte: que nós usemos todo o nosso potencial de comunicação para transmitir a mensagem que nós queremos transmitir. E o olhar, obviamente, é fantástico. Eu sugiro que você faça o seguinte: que vá em frente ao espelho e busque treinar diferentes olhares. Você vai perceber como o olhar comunica. Olhar, expressão do rosto, mas a questão da expressão do rosto a gente vai trabalhar no outro vídeo, né? Vamos nos fixar no olhar agora. Como o olhar comunica e como o olhar é importante. Então vá em frente ao espelho e treine. Olhe e perceba as diferentes maneiras que você pode olhar para as pessoas. Certo? A dica é essa. Quando você falar em público, olhe nos olhos das pessoas. Certo? Sucesso para você, um grande abraço e até mais.